em Cafarnaum. Aí eu falei pra Gabi. Pede pra ele assumir a função dele de escudeiro ali, ó. Como a gente já falou antes, a ideia não é necessariamente a gente achar com precisão os lugares onde Jesus esteve, né? Por exemplo, do outro lado da rua aqui, de onde parou o ônibus nós entramos, nós temos ruínas de uma igreja da época do Império Bizantino, né? Eles, depois de Constantino, Helena, mãe de Constantino, saiu visitando os lugares, quando na tradição tudo era mais fresco, né? Tinha acontecido há menos tempo, e eles tentaram mapear o máximo e o melhor possível, de acordo com a época, os lugares onde as coisas podem ter acontecido. O fato de ter as ruínas de uma igreja, né, dessa época do Império Bizantino do outro lado da rua, faz sugerir que esses tenham sido alguns dos lugares sagrados. Quando viemos aqui para Israel fazer as gravações do Sermão do Monte, a gente apontou para aquele lugar como um dos possíveis lugares onde Jesus possa ter ensinado, dada aquela combinação, né? Para você chamar de monte, próximo ao Mar da Galileia, há uma soma de fatores. Mas o mais importante para a gente não é acertar qual é o lugar, é só mais ou menos mensurar o ambiente que eles viviam. Apesar disso aqui ser um dos supostos lugares da primeira multiplicação de pães, algo que está no meu coração e eu queria falar rapidinho com vocês, tem a ver com a segunda multiplicação de pães, que também se dá na Galileia. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Né? Essa coisa do povo estar 3 dias sem ter o que comer, nos ajuda a entender a declaração de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão saciados. Não creio que Jesus estava falando da fome física. Eu creio que Jesus estava falando de fome espiritual, que, como minha filha compartilhou ontem, é a moeda de troca no reino, entre aspas, né? O Salmo 55 diz: vocês não têm dinheiro, venham, né, para comprar alimento. Como que alguém que não tem dinheiro compra alimento? Deus não diz venha e vai receber de graça, 0,800. Ele está falando de comprar sem dinheiro. Existe uma outra moeda de troca. No reino de Deus, a fome te dá acesso àquilo que é espiritual. E esse povo não queria ir embora, não queria deixar de ouvir Jesus e estão sem ter o que comer. É nesse momento que Jesus externa compaixão, mas os discípulos, no verso 4, respondem com a pergunta: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Eu tomei a liberdade de classificar isso como uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Porque o povo está diante de Jesus, né? A fonte de provisão encarnada, materializada na frente dele. Se Jesus nunca tivesse feito um milagre como esse antes, a gente entenderia, né, que não passa pela cabeça deles. Mas ele já tinha feito isso. Essa é a segunda multiplicação de pães. Eu imagino que talvez a expectativa de Jesus fosse de que os discípulos olhassem para ele e dissessem algo tipo: faz a parada do pão de novo, né? Aquele negócio foi top das galáxias, vamos fazer acontecer de novo. Mas eles olham para Jesus e perguntam na cara de Jesus: como poderia alguém, abre parênteses, incluindo o Senhor, fecha parênteses, saciá-los de pão nesse deserto? Como alguém pode estar tão cego à fonte de provisão encarnada na frente deles, que já demonstrou o que podia fazer? E eu particularmente tenho aqui uma teoria. Eu tenho dito às pessoas que a nossa atitude determina a revelação de Deus que a gente tem. O Salmo
18, versos 25 e 26, diz: para com o íntegro te mostras íntegro, para com o fiel te mostras fiel, para com o puro te mostras puro. A expressão te mostras é traduzida na NVI como te revelas, né? Ou seja, a revelação de Deus tem muito a ver com a nossa atitude. Então a sua atitude de integridade te leva a uma revelação da integridade de Deus. A sua atitude de fidelidade te leva a uma revelação da fidelidade de Deus. Sua atitude de pureza te leva a uma revelação da pureza de Deus. O texto não diz que ele se mostra puro para o fiel, nem fiel para o íntegro, nem íntegro para o puro, né? A revelação está muito ligada à atitude de cada um. Mas a Bíblia diz: mas para com o perverso te mostras contrário. Por que aqui na hora do perverso não tem reciprocidade? Para com o perverso te mostras perverso, porque não existe perversidade em Deus. Então, para o perverso, Deus olha e diz: para você não existe um correspondente, eu não tenho nada para te mostrar. Se você seguir essa linha de pensamento, para com o generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Mas para com o avarento, ele não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. O caráter de Deus envolve a expressão de generosidade. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E eu acredito que essa cegueira dos discípulos tem um motivo. O verso 5 diz: então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então o povo mandou o povo assentar-se no chão, pegando os 7 pães partidos, e após ter dado graça, os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo quando Jesus dispersa a multidão, o verso 10 diz: logo a seguir, tendo entrado no barco, o que era comum aqui diante do mar, né, da Galileia, a Bíblia diz: tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Quando eles entram no barco, nós temos uma informação importante. O verso 14 diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Se eles se esqueceram de levar pão e não fizeram a provisão, aquele pão que estava no barco estava lá o tempo todo. Isso significa que quando Jesus pergunta: quantos pães tens? E eles respondem: 7, a conta correta era 8. É impossível que nenhum dos 12 discípulos soubesse daquele pão, né? Que o encarregado que o trouxe, que o deixou, não soubesse dele. Então aqui eu tenho uma teoria, não vou te apresentar como doutrina. Quando Jesus pergunta: quantos pães tens? A turma não tem esse número de cabeça, eles tiveram que fazer um levantamento. Eu imagino os 12 se reunindo, né? E simplesmente eles saem, checam com o povo e voltam. Então, imagino que dividiram o povo por área. E aí, Pedro, quantos na sua área? Aqui nenhum pão. Né? E aí, João, quantos na sua área? Aqui também nenhum. E aí, Felipe, aqui rolou 1. Né? E aí, Tomé, aqui tem 2. E eles chegam a uma conta final: nós temos 8 pães. E eu imagino um deles, acompanhado por outros 4, na minha cabeça a conspiração é de 5, dizendo: 7. Mas tem 8 pães. 7. Deixa o nosso quieto. Da outra vez tinha mais gente, menos pão, ele resolveu o problema. Deixa o nosso quieto. Né? Por que eu estou dizendo isso? Olha o que o texto diz, no 15. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que Jesus falava da doutrina, quando ele usa o termo fermento. Mas eles acham que é literal. Começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que é que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Né? Quem acha que Jesus está feliz ao falar desse jeito? Né? Diz: coração endurecido, tem olhos não veem, tem ouvidos não ouvem, não percebem, não compreendem o que ele está dizendo. Bando de gente tapada, que não enxerga a fonte da provisão. Imagino que, em outras palavras, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: eu já multipliquei pães 2 vezes. Vocês acham que ia estar ralhando com vocês? Tem um pão para nós 13. Né? Já não demonstrei o que eu sou, e vocês acham que eu estaria nesse momento, a essa altura, implicando com isso? Mas de alguma forma, o que Jesus está falando é revelador. Ele pergunta: vocês não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Por que 12? Porque eram 12 apóstolos. Então cada um deles voltou com seu cesto cheio. Aí ele faz a nova pergunta: e de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Eles continuam em 12 apóstolos, mas dessa vez 7 voltam com cestos cheios e 5 não. O que me faz acreditar que 5 deles estão na conspiração do pão escondido. Ou como a gente diz em São Paulo, onde me criei, o pão mocosado. Né? O que ficou lá no mocó do barco. E uma verdade que eu tenho aprendido:
é que se você decide ou não entregar o seu pão, isso não muda o plano geral de provisão para aquilo que Jesus quer fazer pelo reino. Mas se você quer ter cesto cheio, se você quer não só participar do que ele vai fazer pelo reino, mas ter retorno, você tem que ter a disposição de entregar o seu pão. Generosidade tem que ser uma marca na vida de todo crente, porque sua atitude de generosidade vai abrir os seus olhos para ter uma revelação da generosidade de Deus. E é algo no qual nós precisamos andar. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não quer oprimir vocês, e tem situações como a de ontem, no Monte das Bem-aventuranças, onde a gente diz, gente, não tem esse peso de todo lugar ter que dar dinheiro. Eu quero só lembrar vocês de uma coisa: nós somos um povo generoso, nós somos um povo abençoador, né? E a gente precisa viver isso como estilo de vida em toda e qualquer situação e oportunidade. Por quê? Isso não diz respeito apenas a participar com ele do que ele vai fazer pelo reino. Com ou sem você, o reino vai andar. A questão é, se você participa do estabelecimento do reino, se você vai ter cesto cheio, e melhor do que a bênção, que é o efeito colateral, é a revelação de um Deus de generosidade. Amém. Quem foi o camarada na Bíblia que teve a revelação de Jeová Jireh? Abraão. Quando? Quando ele está indo entregar a Deus o que ele tem de melhor, que é o seu filho. Né? Porque a nossa disposição de entrega gera uma revelação correspondente. Né? Por exemplo, Jesus diz em João 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. A gente usa Jeová Jireh para falar só de provisão financeira, mas é muito mais do que isso. Quando é que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou? De acordo com as palavras de Jesus. Quando ele diz ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro, ele está dizendo, um dia, meu filho, não apenas você vai escapar da morte por causa de um cordeiro substituto, mas cada um de nós vai escapar da morte, porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia. Agora, nessa altura do campeonato, não tem a revelação ainda de Deus entregando seu filho. Como é que Abraão entendeu isso? Quando ele se dispõe a entregar o seu filho, a atitude dele determina a revelação de Deus na qual ele entra. Então ele entende que Deus também está não apenas disposto, mas planejou entregar o seu próprio filho. Andar em generosidade não vai mudar apenas a vida das pessoas que você abençoa, vai mudar a sua vida. Aleluia. Se tem uma lição que a gente possa levar daqui nesse momento, eu acredito que é essa. Amém. Então nós vamos fazer uma oferta agora, estou brincando. Pense, né, ore, como o Espírito Santo possa querer te dirigir a entender onde e quando aplicar essas verdades, mas a gente não está fazendo isso por causa de nenhum outro motivo. Amém? Amém. Bom que a gente está no horário, bom que a gente vai sair agora direto.